Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de gráfico semanal, onde a gente analisa, os ativos como fecharam na sexta-feira, falamos aí dos principais, ativos e eu trago depois os destaques para vocês, o que me chamou a atenção, que pode dar boas oportunidades para a nossa próxima semana de mercado. Bom, mas antes eu sempre toco ali nos assuntos como criptomoeda, trago algum destaque quando tem, mercado americano e depois a nossa querida B3. Então, vamos começar falando um pouquinho do BTC, o Bitcoin, que vem fazendo uma movimentação interessante, fez um impulso, chegou a fazer um topinho duplo, corrigiu, chegou a perder esta mínima fazendo um trap e agora acelera a movimentação de alta, chegando aí à quarta semana consecutiva de alta, chegando muito perto do seu topo, de 109.588 dólares. Então, o BTC indo aí para romper a sua máxima histórica. Não seria nada mal a gente ver o BTC bater nesta região, fazer uma correção e depois sim montar aquele pivô de alta bonito para daí sim dar continuação à sua movimentação de alta. Ficaria bem interessante, a gente poderia tentar pegar por 1, 2, 3 de compra nesta correção ou esperar ele romper a região de topo, corrigir e aí sim tentar pegar nesse 1, 2, 3 de compra quando formar aqui nesta região. Mas no atual contexto a gente não tem um movimento aí e uma tomada de posição agora em BTC. A gente pode dar uma olhada em Ethereum. Ethereum que também, Ethereum vem fazendo uma movimentação de correção um pouco mais um pouco diferente do Bitcoin, uma correção um pouco mais abrupta. A gente teve esse topo duplo, bateu na média móvel de 200, chegou a bater novamente na região ali de resistência e acelerou uma queda, batendo em uma região de suporte, chegou até a fazer um trap aqui, na mínima desta região que foi testada por várias vezes, essa região foi brigada, e acelerou a movimentação de alta e bateu na sua média móvel de 200 semanas agora, nesta semana aí, bateu na média, deixou uma longa sombra superior, mas, acredito aí na continuação da movimentação aí do Ethereum. Não seria nada mal a gente ver a mesma situação de uma correção para daí romper essa região e acelerar a movimentação. Ethereum que passou para cima dessa região que era suporte, virou resistência e agora ele poderia testar essa região e acelerar essa movimentação de alta. Bom, em questão de criptomoedas para essa semana, para a próxima semana, não me atraiu nada. A gente tem as criptomoedas muito, já aceleraram muito, a gente pode ver por BTC, Ethereum, a gente pode pegar aqui Sui também já foi, Solana, essas criptomoedas elas já fizeram uma movimentação muito forte. Então, vamos aguardar aí na próxima semana para ver se a gente não vê uma tomada de posição no gráfico intraday. Perfeito? E agora falando de mercado americano. Vamos falar de mercado americano e depois sim vamos tocar no nosso mercado. Bom, mercado americano sim, eu achei alguns ativos. NIO chamou bastante a atenção. Por quê? Porque a gente tem ali 1, 2, 3 de compra depois de uma movimentação de alta. Ele bateu aqui nessa região aqui de resistência. Então a gente teve impulso, correção, acelerou, chegou a bater aqui, corrigiu e aí tende a fazer aí um alinhamento de zigue-zague altista, de longo prazo, e daí a gente tem esta movimentação mais ampla, se alinhando com essa movimentaçãozinha de curto prazo e se acelerar ali pode ficar bem interessante. Então, poderia ser uma tomada de posição na superação da máxima dessa semana com stop
na mínima da semana passada, ali na região dos 50 com 76. Né? Um alvo lá de 62 com 68, um alvo de 2-1 ficaria bem interessante. CL também chama a atenção. O ativo faz uma barra ignorada, né? Uma barrinha ignorada depois de 2 semanas de alta. A gente tem o ativo aí que está fazendo uma correção. Se a gente pegar um gráfico, né? Afastar o gráfico, a gente tem zigue-zagues altistas. O ativo vem fazendo zigue-zague, lateralizou, impulso, correção, próximo da média móvel de 200 e agora está acelerando essa movimentação. E nessa semana fez um respiro depois de 2 semanas consecutivas de alta, podendo sim ser uma tomada de posição na superação da máxima com o stop abaixo da mínima, ficando bem interessante esta tomada de posição aí neste ativo. Então chama bastante atenção a tomada de posição nesse ativo por conta desta movimentação. E no tempo gráfico mais curto, aqui a gente já tem o quê? Um pivô de alta, né? Se a gente entrar aqui no diário, se a gente entrar aqui no gráfico diário, a gente já vai ver este movimento, né? A gente tem aqui o impulso, correção, rompe, corrige e agora, se acelerar, tende a romper essa média móvel de 200 e acelerar essa movimentação de alta, chamando bastante atenção também este ativo. Outro ativo que me chamou a atenção foi Exo. Né? Exo, que bate aí na média móvel de 200, é um ativo que, né, tem aí uma lateralização, uma consolidação, chegou na consolidação, média móvel de 200, né, com bastante volume financeiro, então entrou comprador defendendo esta região, empurrando os preços para cima, bateu ali na média móvel, corrige e agora se romper esse topo, pivô de alta, tende a vir buscar aqui a casa dos 121. Buscando essa casa aí fica bem interessante, então chama a atenção para a tomada de posição na superação desse topinho, com stop aqui embaixo nos 103,07 para buscar lá os 121,76, que é a região ali de resistência, né, da consolidação. Então chama bastante atenção também Exo. E agora vamos falar da nossa querida B3 falando aí do nosso Ibovespa. O Ibovespa mais uma semana de alta, fechando aí a 5ª semana consecutiva de alta o nosso Ibovespa. Então, e até, né, rompeu a máxima histórica e voltou para dentro dessa região aqui de topo anterior. Né? Voltou para dentro dessa região de topo anterior. Podemos estar trabalhando dentro de uma consolidaçãozinha, mas está bem bonita esta movimentação. Não seria nada mal uma correção na próxima semana para romper essa região e a gente vê o nosso Ibovespa renovando máximas históricas, chamando bastante a atenção. Então, Ibovespa me chama a atenção. No gráfico diário a gente já teve a correção, que a gente quer ver também, que eu, pelo menos, particularmente gostaria de ver no semanal, mas ainda não vi. Dólar futuro vem, né, flertando com o acionamento aí do ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Vem flertando, mas não conseguiu romper essa região. Se romper, tem espaço para acelerar essa movimentação e chama bastante atenção essa semana porque deixou uma longa sombra superior, fechando aí abaixo da abertura da semana, falando com que, né, mostrando para nós que os compradores tentaram, né, empurrar o dólar para cima, chegou ali num patamar que os vendedores entraram atuando e falando: não vai subir, vendedores, vai cair, né? Então o dólar perde força e se ele perder essa região aqui de linha de pescoço, tende a acelerar essa desvalorização, porque a gente vê que essa região está sendo bem brigada, bem respeitada, e a hora que os vendedores conseguirem botar o preço para baixo dessa região, tende a acelerar, porque eles não vão
deixar voltar para cima, eles vão fazer de tudo para continuar empurrando esse preço para baixo e provavelmente vai estopar aí muitos compradores. Então pode vir o preço aqui para baixo, ali na casa dos 5.152, né, que é a próxima região de suporte aí do doleta. Então, dólar perdendo essa região, a gente tem bastante espaço aí para corrigir o dólar. Bom, Bitfoot. Vamos falar um pouquinho do Bit. Bit mais uma semana de alta, tentando ir lá na máxima, né? Então, não tem, né, ponto de compra agora, mas ó, fez uma lateralização aqui, rompe, corrige aonde? No topo aqui dessa região e agora está indo querendo fazer um pivô de alta. Então, Bit futuro, continuação de movimentação bem interessante, só não tem tomada de posição por gráfico semanal, mas no diário a gente tem uma barrinha ignorada, podendo ser uma tomada de posição na superação da máxima com stop abaixo da mínima, ou, né, para quem opera o intraday, pelo 60, poderia ser uma tentativa de tomada de posição na ruptura desse topo com stop aqui embaixo, que vai ser a mesma coisa que a barrinha ignorada. Tá? Então no 60 também é um zigue-zague de alta, até poderia tomar posição aqui pelo 1, 2, 3 de compra, pelo 60, mas eu acho que pela barrinha ignorada ali do diário chama bastante a atenção. Os índices, né, da semana mais pesados, né, a gente tem o índice de consumo, que faz aí mais uma semana de baixa, mas, né, não seria nada mal mais correções, porque olha o quanto esse índice já subiu, né, mais de 27%, né, desde ali do seu fundo ao topo, né, chegando aí numa região de resistência. Poderia fazer uma correção para daí sim montar um pivô de alta e aí sim acelerar essa movimentação de alta. Depois o IMAT, né, e o IMAT vem, né, sendo um índice que vem pesando, um índice que vem pesando muito. A gente está vendo ele fazer impulso, bateu aqui nessa região de suporte, reagiu muito bem naquela semana, mas bateu na sua média móvel de 9 e vem sendo pressionado para baixo, né, o IMAT. Então, é um índice, né, que está frente aos demais bem esmagado, né, bem esmagado IMAT, é um índice que eu venho falando, né, que daqui a pouco pode ser um índice, né, que pode ter aí o setor, né, os ativos, né, atrelado a ele, que possam descolar, né, frente aos demais. Por quê? Porque a gente já tem índices aí como o índice elétrico, que nos 3 meses já tem mais de 17% de variação. O índice de utilidades, mais de 19%, né? O índice financeiro também mais de 19%, o índice imobiliário também mais de 19%. Então, tende a fazer uma correção esses ativos desses índices, e aí pode ter aquela troca de setor ali, né, possam fazer realizações nesses ativos e trazer para o IMAT. Então, o índice elétrico também foi um índice na semana, né, que já vem fazendo uma leve alta de 0,14. E olha como está forte o índice do setor elétrico, rompendo o topo anterior, né? Se a gente pegar aqui, olha onde é que rompe, faz o teste no topo anterior e tentam botar para cima. E quando a gente vê no diário, olha o pivô de alta que está fazendo, uma barrinha ignorada aqui na ruptura da máxima, continuação de movimentação desse setor. Então, bem interessante. Índice de small cap 0,24, né? Está chegando muito próximo da sua média móvel de 200 do semanal. Então, também no diário fazendo uma barrinha ignorada com um volume bem forte. Então, tomar cuidado aí com o índice de small, já vem fazendo aí bastante movimento de alta. Semana passada fez um respiro, nesta semana também pode estar fazendo um padrão de alargamento ali nos candles, né? Se a gente parar para pensar, topos mais altos, fundos mais altos. Podemos ter este padrão aí. Vamos ficar atentos aí a small. Utilities, mais uma semana de alta. Utilities, olha o que é esse índice e olha o que é
6 semanas consecutivas de alta, né, nesse setor. A gente tem Imob 2,75%. E aqui, meu povo, que já tem 9 semanas consecutivas de alta? Não, aqui foi negativo. Então, 5 semanas consecutivas de alta, mas aqui também já teve mais 3. 3 semanas, um respiro, mais 5. Então, porrada, rompeu média móvel de 200, corrigiu, acelera, rompe topos anteriores. Agora tende a acelerar, mas novamente, né, não seria nada mal a gente ver uma correção para depois continuar esta movimentação, tá? Índice financeiro. O índice financeiro, uma máquina, né? O índice financeiro é uma máquina, como eu gosto de dizer. A gente teve aí, Bradesco essa semana teve uma movimentação ali de um dia de mais de 15%, se não me falha a memória, corroborando ainda mais, né? Quando a gente pega ali, vem fazendo bonitinho, impulso, correção, impulso, corrige na média, acelera, né? Olha só, rompeu o topo, né, anterior, continuação de movimentação, quarta semana consecutiva de alta, não seria nada mal uma correçãozinha para depois continuar essa movimentação de alta, tá? Quando a gente pega, Bradesco, olha o que é o ativo no semanal, né? Só nessa semana o ativo entregou 12,64%, né? Só nesse dia aqui, 15,64%. Então, o ativo fazendo uma movimentação muito forte. Outro ativo que está muito forte é a YouTube, né? A YouTube vem fazendo movimentação muito forte também. Banco do Brasil também, né, vem rompendo aí máxima histórica. Então, setor financeiro muito forte. Outra coisa que a gente pode também ficar atento é ativos do setor ali que não andaram, né, tanto, né, quanto aí Bradesco, YouTube, né, Banco do Brasil, e procurar esses outros ativos aí, procurar por pichincha no setor, né, porque como eles têm uma correlação, eles tendem, né, a voltar para a média. Beleza? Então vamos falar dos destaques, né, os destaques para a próxima semana. Um destaque que me chama muito a atenção foi Booking, né? Booking aí faz uma barrinha ignorada. A gente teve na semana passada uma barra forte com volume forte, tentando romper esse topinho. Essa semana faz o quê? Um respiro com volume baixo. Então, se romper a máxima, tende a acelerar a movimentação e pode, né, vir romper esse topinho anterior e dar continuação à sua movimentação de alta. Outro ativo, C2OI 34, Coinbase. Coinbase, a segunda semana fazendo aquela barrinha ignorada, aquele respiro. Não dá para chamar de shark, né, porque superou a máxima. Então, na ruptura da máxima, compra com stop abaixo da mínima, pode deixar o stop até abaixo desta barra ampla, né? O melhor ponto foi aqui no 1, 2, 3, mas aqui também está dando mais uma oportunidade para quem quer entrar nesse ativo. Chevron também chamou a atenção. Chevron faz 1, 2, 3 de compra perto da sua média móvel de 200 e região de suporte, né? Então, na ruptura da máxima, compra, stop abaixo da mínima, para vir pelo menos fazer uma parcial de 1 para 1 e alvo aqui neste topo anterior, chamando bastante a atenção. Um ativo em tendência de alta e vem fazendo aí uma lateralização e chegou num patamar interessante, aí, nos patamares de 2024. Então, bem interessante esse 1, 2, 3 de compra. Na semana passada ele já marcou aí o teste desta região de suporte e os compradores entraram atuando bem. Nessa semana novamente entrou atuando, fechou abaixo da semana passada, mas na ruptura da máxima aí tende a acelerar essa movimentação. Engie 11 também chamou minha atenção. Engie 11, que mais uma semana faz uma barrinha de contração. E quando a gente entra no intraday, né, no diário, quer dizer, a gente tem o quê? Impulso, correção na média móvel de 9, e aí
Se romper a máxima, tende a acelerar essa movimentação e quando a gente entra no semanal, tem aí mais uma semaninha de contração, então na ruptura da máxima tende a acelerar essa movimentação. Guar 3 também chamou minha atenção, fez um trap na média móvel de 200, chamando bastante a atenção. Podemos ter aí Guar se valorizando na ruptura da máxima, né? Porque daí o ativo faz o quê? Impulso, correção, rompe média, corrige, respira e agora tende a acelerar para vir romper essa região de topos anteriores e se valorizar. Então, também chamou muito a minha atenção Guar 3. Podemos ficar atentos aí no gráfico diário também para tomar posição e a gente já tem aqui, né, 1, 2, 3 de compra, então na ruptura da máxima poderia ser compra com stop abaixo da mínima. Então, sinais para tomar posição já tem, é um ativo que está interessante. Tem a média móvel de 200 abaixo como suporte, a gente está vendo, né, os compradores defendendo essa região. Por quê? Porque nenhuma das semanas fechou abaixo dela, então chama bastante a atenção. Lojas Quero Quero também chama a atenção. O ativo faz 1, 2, 3 de compra, não supera a máxima, tentam empurrar para baixo dessa mínima, né, desta mínima do fundo anterior e faz um trap. Então, na ruptura da máxima poderia ser compra com stop abaixo da mínima. Confesso, um stop amplo, né, se a gente pegar aqui da máxima à mínima é um stop amplo, teria que entrar aí com meia posição ou 25% da posição normal, porque é um stop de 20,65%, mas tem um potencial aí do ativo se superar essa máxima e bater lá nos 4,20, né? Então, é um ativo em tendência de baixa, mas já fez aqui um fundo duplo e vem tentando fazer um pivô de alta. É uma pegada mais de tentar pegar a reversão do movimento, mas tem grande chance aí de dar bons retornos caso acelere e rompa essa máxima, tá? Tracking Field também chamou a atenção no semanal, um trap na 200. O ativo também tentou vir para baixo da 200 essa semana. Na semana passada rompeu, nessa semana tentam empurrar, os compradores defenderam, então na ruptura da máxima poderia ser compra com stop abaixo da mínima, chamando também bastante a atenção. Podemos ficar atento para tentar pegar uma tomada de posição no diário, que aqui já tem, né, 1, 2, 3 de compra, barrinha ignorada, né, o inside bar, né, uma barra contida, poderia ser compra na superação com stop abaixo da mínima. Então, também chamando bastante a atenção Tracking Field, tá? Então, tem bastante ativo aí interessante, né? Para a próxima semana, a gente pode ficar atentos ali no gráfico diário, né? Todos os dias, ou até no 60, para tentar filtrar nossas entradas para a próxima semana, para ter aí um stop ali, uma parcial um pouco menor, conseguir livrar o risco rápido e ficar mais tranquilo para levar o trade aí e alongar os alvos. Certo, pessoal? Fico com vocês por aqui, desejo um excelente final de semana e uma boa semana a todos. Forte abraço e até mais. Fui!